Pessoal, a próxima pergunta aqui o tradicional revolucionário, ele estava aqui até no começo da live, não sei se ele está aí ainda. Ele perguntou o que de fato diferencia o comunismo, levando em conta o projeto original que Marx queria, e o anarquismo. Acho que os dois já respondeu, diretamente eu já respondi, né? É a questão do Estado. Aquela coisa das etapas, né? Que o comunismo, como a gente observou na materialidade, acabou virando um negócio com etapas. A gente quer abreviar essas etapas. Exato, não precisa. Para que ter partido? Aí eu queria falar uma coisa, que é o seguinte, porque aí ele citou o Marx, né? Primeiro que, assim, existem N interpretações do Marx, né? Então, primeiro que, assim, você tá falando do Marx pré-Comuna de Paris ou do Marx pós-Comuna de Paris? Porque tem uma diferença aí, né? Porque, assim... sem falar que a gente não nega Marx como fonte de estudo, entende? Porque a gente... Porque se o Marx... não acha que isso aliás, nenhuma teoria econômica e política... Eles que negam a teoria econômica de Proudhon... nenhuma teoria política e econômica pode fazer de conta que Marx não existe, só porque a gente não gosta, entendeu? Tipo, não é assim que funciona o conhecimento. Exato. Né? A gente não finge que Marx não existe, né? A gente não finge que ele não existe, a gente não finge que, sei lá... A gente não finge que Proudhon construiu todo um processo de economia muito interessante. Não, a gente não finge. A gente não finge que essas pessoas não existiram. Nem mesmo os liberais. Entende? É verdade. A gente lê até eles. Porque se a gente for negar a existência de liberais, a gente está criticando o quê, afinal de contas? Uhum. A gente não critica algo que não existe, né, pra gente, né? Ou seja... E assim, falando um pouco do Marx, né? O Marx, ele estava muito mais focado na sua análise crítica do modo de produção capitalista, né? Então, quando ele ia falar de uma sociedade comunista, ele não dava muito detalhes, porque nem o próprio Marx... ele não tinha uma visão muito detalhada de como seria. O Marx, ele usa a palavra Estado, porque, ele tinha a visão de um Estado, né? Porque... E aí, cara, ele só começa a visualizar melhor um governo proletário, entre aspas, depois da ocorrência da Comuna de Paris. E aí ele vai olhar para a Comuna de Paris e vai falar, olha, gente, isso daí, de fato, é uma sociedade proletária, entendeu? Ele vai ter as suas críticas à Comuna de Paris, né? Ele vai ter lá as críticas, porque... mas com relação a esse negócio mais militarista e tal, mas ele vai reconhecer a Comuna de Paris como uma sociedade proletária, de fato, né? Ou seja, uma referência dessa Comuna de Paris para os anarquistas é a Louise Michel. Sim. Tem outros, né? Agora tem uma... E o mais engraçado é que tanto os anarquistas quanto vai ter os monte, marxistas reconhecem a Comuna de Paris, apesar dos leninistas também terem suas críticas à Comuna de Paris, assim. Mas é interessante, a revolução da Comuna de Paris é meio que reconhecida por todos os campos da esquerda radical, assim, sabe? Tipo, engraçado isso. Além do que, é o seguinte, agora quem meio que pegou os textos de Marx e chegou à conclusão de que tinha que fazer o que foi feito na União Soviética foi o Lenin. É por isso que o pessoal se diz marxista-leninista, né? Porque que são muito mais leninista do que marxista, na verdade, né? Exatamente. Porque... Nem sempre. O Pedro Ivo está com uma série de vídeos ali no canal dele mostrando os problemas de alguns leninistas que pululam por aí.
É porque a galera lê e quer fazer firula com o que o autor está falando. Às vezes Lenin nem falou tudo aquilo que eles estão tentando. Aliás, eles negam coisas. Eu acho que eles nem leram, acho que a gente leu até mais do que eles leram. Não, porque o Pedro Ivo está mostrando assim. Não, o Pedro leu, eu estou falando do Pedro outros. leu, o Pedro leu. Então, se vocês querem fontes confiáveis sobre marxismo e leninismo ou qualquer coisa assim, vai no Pedro. Vai no Pedro, até eu informo. Até eu informo, porque... Principalmente ele é honesto nas análises. Ele é honesto, ele mostra. Se você quiser discordar, beleza, mas ele está mostrando ali a bagaça. Assim, eu li alguns livros do Marx e em nenhum momento eu ouvi o Marx falando, olha, para chegar no comunismo, você tem que fazer um politburo, aí vai ter aqui o secretário-geral do partido que vai mandar na porra toda. Não, o Marx, ele não falou isso, cara, sabe? Tipo, ele não falou isso em nenhum momento, ele não deu detalhes de como chegar, tanto até é por causa disso que o Marx tem N interpretações, né? Você vai ter, por exemplo, marxistas que não são autoritários. Por exemplo, comunistas de conselhos. Os comunistas de conselhos, eles são marxistas que têm uma visão um pouco mais libertária do Marx. Você vai ter os marxistas libertários, que vão ter uma outra interpretação do Marx. Então, assim, gente, falar de Marx... Esse é o problema que a gente encontra muitas vezes com esses marxistas na internet, é que, tipo, eles colocam uma informação, mas eles não exploram essa informação de uma forma mais ampla, assim, no sentido de mostrar que existem outras possibilidades dentro do próprio marxismo, entendeu? E ainda tem outro detalhe. Quando eles negam a participação de anarquistas nas revoluções. Isso é mal. Sim. Existe um apagamento histórico dos anarquistas. Sim. Por isso que a gente tem que falar bastante sobre o anarquismo. Para a galera entender que existiu pessoas que estavam lá na ação direta. Ação direta e meio que criando uma espécie de vanguarda ali, coletiva, que estava na linha de frente do movimento. A questão dos soviets que faziam conselhos, né? Esses conselhos, eles são o quê? São idealizados pelos anarquistas ali naquela... Né? Onde, a partir dos conselhos, se deliberavam as necessidades. Ou seja, daí chega ali e ainda desaloja, por exemplo, comunas... Não, acabou com os soviets. Acabou com os soviets. Acabou. Aí o que acontece? Assim, e o anarquismo? O anarquismo, ele se dá... mas do dia para a noite vai ser tudo anarquista. Não, é gradual. Também não é assim, mas, gente. Esse papo de que a gente acha que vai acontecer num passe de mágica, não é. A gente faz gradual. A organização antes e depois vai para o ataque. E durante e depois. E é gradual, assim, a partir dessas organizações. O que a gente está fazendo aqui, por exemplo... falar a respeito do anarquismo para educar as pessoas a respeito do que a gente pensa, né? A respeito do nosso campo. Aí, a Karina, que está nativa dando aula, ela fala sobre isso com os alunos dela. Eu falava com os meus. Eu faço formação de professores, e dentro da formação de professores eu levo o quê? A pedagogia anarquista, a educação libertária ali. Eu não preciso dizer que é anarquista, eu levo a palavra, mas eu levo os fundamentos, que é colaboração, apoio mútuo, trabalho, autogestão. Gente, o segredo, gente, é o seguinte: não é você chegar para as pessoas e você falar que é anarquista, mas é você, aos poucos, e jogando ali na roda de conversa certos princípios. Falar assim, olha, gente, e se a gente se organizasse de uma maneira mais horizontal, ao invés da gente ter aqui uma hierarquia, vai jogando, assim, sabe? O pessoal vai pegando algumas ideias. Porque a gente também não pode subestimar o povo na compreensão que eles têm das coisas, entendeu? Por exemplo, outro dia eu estava até colocando lá no grupo sobre uma experiência que eu tive sobre
o problema das questões climáticas. Eu estava conversando com um taxista que era idoso já, lá em São Carlos, que na época eu estava morando lá. Eu me lembro dessa história. Fala aí. Aí o que acontece? O cara, daí eu fui, em vez de eu sair dizendo, porque o clima está mudando, que não sei o que, deve ser. Aí ele disse assim, daí eu perguntava coisas para ele, eu perguntava mais do que falava. Inclusive, isso faz parte, inclusive, do método Paulo Freire, né? Que é perguntar mais do que falar, né? Ou seja, tipo, pelo menos no início, né? Pergunta assim, tipo, como é que era o clima nessa cidade quando você era criança, por exemplo? Nisso ele tem mais informação do que eu, porque ele viveu uma época em São Carlos que eu não vivi. Entende? Então, ou seja, daí ele começa a contar que na infância dele era comum gear no inverno, ter verdadeiras geadas, assim, pedrinhas de gelo para tudo quanto é lado, enfim, não chegava a nevar, mas geava. Aí ele disse assim, agora tem uns 10, 15, quem sabe até 20 anos que eu não vejo uma geada aqui na cidade. Ou seja, as pessoas observam, você sabendo partir de um ponto, você consegue conversar sobre... Você vai questionando a pessoa, né? Você assim, consegue ver de onde você... A partir do ponto que ela está, daí você passar adiante, entendeu? Ou seja, você não vai querer colocar uma pessoa que está aqui, fazer ela vir para cá. Você que tem que vir para cá e ir trazendo ela aos poucos para essa compreensão aqui. Porque, sim. Porque o saber popular é o início do processo. E assim... e a parte episteme a partir disso. Exato. E a partir dessa episteme, de tudo isso, é que a gente vai colocando esses fundamentos anarquistas. Porque, assim, tem um anarquista que ele não é muito conhecido, não, mas é Randolfo Vella. Ele é o autor de um livro muito interessante, que é Pré-Anarquia, que fala sobre todas essas questões que a gente está falando aqui de uma maneira mais popular, vamos dizer assim. E ele fala assim, que quando perguntaram a ele, né, uma anarquia integral, como é que surge? Eles são, tenha calma, não é assim, não é do dia para a noite. Mas a gente vai, ao máximo que a gente pode, anarquizando as relações sociais. Quando o Zoe conversa com esse motorista, ela está anarquizando essa relação social. Né? Quando a gente coloca, e sempre coloca a pergunta como um meio, como um gerador, né, para poder chegar nas pessoas e falar sobre mudar ações e atitudes, é porque é a partir mesmo do questionamento que se revoluciona. Né? Porque as respostas, a gente não tem todas as respostas. E é a partir das perguntas que a gente pode, sim, chegar a conclusões, mas aí é coletivo, é sempre coletivo. Porque quando eu pergunto, eu não pergunto para mim mesma, assim, eu sempre estou perguntando para um grupo, né? Eu estou sempre aí me sociabilizando. Então, essas maneiras de perceber diferente, né? Do status quo, que vai anarquizar aos poucos essas relações sociais. E isso, aí sim, essas convivências, a educação, a ação direta, e mostrar que ir se organizando coletivamente, né? Que não tem aí como você a gente começa a conversar com o taxista, depois você conversa com 2, com 3. Eu, por exemplo, era a melhor amiga de todos os taxistas da cooperativa que me atendiam, entendeu? Tipo assim, eu sou a anarquista dos taxistas. Então, tipo... Sim. Assim, gente, tem um vídeo do Binho muito interessante, né? Que ele fala da fase de construção libertária. Que é exatamente isso, assim, né? Assim, o anarquismo, ele não tem aquela fase de transição. E também não tem receita, né? Que os leninistas falam. Só que tem uma coisa que a gente chama de fase de construção libertária, que é o quê? Que é um processo
que tem que começar desde já, na nossa sociedade atual mesmo, capitalista mesmo, começar desde já. Com certeza. Tipo assim, você tentar se organizar e você tentar organizar a sociedade, né? Você questionar as pessoas, fazer elas pensar nisso. Por quê? Porque caso algum dia ocorra uma revolução, para a sociedade não virar um caos depois. Por quê? Porque as pessoas já vão saber como se organizar, entendeu? Então é um processo. Não, e não é só isso. E não é só isso. Por exemplo, você vê que tem algumas figuras aí, por exemplo, do marxismo-leninismo da internet, que por que o comunismo não. Por que a União Soviética não chegou no comunismo? Daí eles respondem: faltou materialidade. Não. Os anarquistas constroem essa materialidade. Exato. Do nada, Stirner neles, acho que Stirner neles. Pensem no refrão da música Para Não Dizer que eu não falei de flores, do Vandré, onde ele disse que vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ou seja, isso é muito anarquista. Tem gente que pensa que isso é comunismo, não, mas é anarquista. Isso é muito... O povo não conhece o anarquismo aí, né? Ou seja... se identificaria. É mais radical do que o anarquismo. Vou passar para a próxima pergunta.